Boa noite. Colocando palma com palma, fazendo uma reverência, movimentando o tronco lentamente. Podemos, movimentar as pernas, achar uma nova posição para ficar sentado, se for necessário. Hoje é o Chico que vai fazer a leitura para a gente. Então, Chico, por favor, boa leitura. Obrigado, Mazen. Boa noite a todos. Dando continuidade ao velho caminho, nuvens brancas, seguindo as pegadas de Buda. Eu vou ler hoje o capítulo 74. O choro da rainha elefanta. Veneráveis Sariputra e Moggallana retornaram à floresta de bambus depois de passarem um tempo na montanha Gayasisa. Os bhikkhus alegremente os receberam e perguntaram aos dois sobre a situação de lá. Mas Sariputra e Moggallana apenas sorriram. Uns poucos dias mais tarde, mais de 300 seguidores da Sangha de Devadatta retornaram ao monastério. Os bhikkhus da floresta de bambus ficaram radiantes de felicidade e cumprimentaram calorosamente os seus irmãos de Gayasisa. 4 dias mais tarde, o venerável Sariputra fez um levantamento exato do número de irmãos reintegrados e soube que seriam ao todo 380. Eles os conduziu, juntamente com Moggallana, ao Pico do Abutre para terem uma audiência com o mestre. Como estava de pé, fora da sua choupana, o Buda observou os monges sendo conduzidos montanha acima por seus 2 discípulos veteranos. Outros bhikkhus que viviam no Pico do Abutre saíram de suas choupanas para cumprimentar os que retornavam. Sariputra e Moggallana deixaram o grande grupo por um momento, a fim de falarem privadamente com o Buda. Inclinaram-se diante dele, que os convidou a sentar. Venerável Sariputra sorriu e falou: Senhor, trouxemos de volta cerca de 400 bhikkhus. O Buda disse: Vocês fizeram bem, mas digam-me, como conseguiram abrir os olhos deles? Venerável Moggallana explicou: Senhor, logo que chegamos, irmão Devadatta recém havia acabado de comer e estava se preparando para dar uma palestra Dharma. Ele ficou olhando para as pessoas por longo tempo, como se estivesse tentando imitá-lo. Quando nos viu chegar, pareceu enormemente feliz e convidou Sariputra para se sentar próximo dele sobre a plataforma Dharma. Sariputra, porém, recusou e, ao invés disso, escolheu um assento lateral. Eu me sentei do outro lado. Devadatta, então, dirigiu-se aos demais bhikkhus. Hoje, venerável Sariputra e venerável Moggallana juntaram-se a nós, disse ele. Deixe-me aproveitar esta oportunidade para convidar venerável Sariputra a proferir a palestra Dharma.
Venerável Magalhães explicou: Senhor, logo que chegamos, irmão Devadatta recém havia acabado de comer e estava se preparando para dar uma palestra Dharma. Ele ficou olhando para as pessoas por longo tempo como se estivesse tentando imitá-lo. Quando nos viu chegar, pareceu enormemente feliz e convidou Sariputra para se sentar próximo dele sobre a plataforma Dharma. Sariputra, porém, recusou e, ao invés disso, escolheu um assento lateral. Eu me sentei do outro lado. Devadatta então dirigiu-se aos demais bhikkhus. Hoje, venerável Sariputra e venerável Magalhães juntaram-se a nós. Deixe-me aproveitar esta oportunidade para convidar venerável Sariputra a proferir a palestra dada. Devadatta virou-se para Sariputra e juntou as palmas das mãos. Meu irmão aceitou o convite. Ele falou sobre as quatro nobres verdades de modo maravilhoso. Todos os bhikkhus escutaram com encantamento. Notei que os olhos de Devadatta, porém, foram ficando cada vez mais pesados, como se quisesse adormecer. Sem dúvida, ele devia estar cansado de todas as suas recentes atividades, mas metade da culpa vinha da palestra Dharma, que o levou rapidamente a cair no sono. Ficamos em Gayasisa por mais de um mês e participamos de todas as atividades de lá. A cada 3 dias, Sariputra dava uma palestra Dharma. Ele instruía os bhikkhus com todo o coração. Uma vez notei que Bhikkhu Kokalita, principal conselheiro de Devadatta, sussurrar algo para ele, mas Devadatta não pareceu dar-lhe muita atenção. Suspeito que estivesse alertando-o para não confiar em nós. Ele, todavia, estava alegre por ter alguém assumindo a responsabilidade por ensinar o Dharma, especialmente quando se tratava de uma pessoa tão capacitada quanto meu irmão Sariputra. Certo dia, após proferir um discurso sobre os 4 estabelecimentos da mente atenta, Sariputra disse: Neste entardecer, meu irmão e eu iremos deixá-los para voltarmos ao Buda e à Sangha que deixamos. Queridos irmãos, há somente um mestre completamente iluminado, o professor Gautama. Ele fundou a Sangha dos Bhikkhus. Ele é a fonte de todos nós. Sei que vocês seriam calorosamente bem recebidos de volta pelo Buda, se assim quiserem. Queridos irmãos, não há nada mais doloroso do que ver uma comunidade dividida. Só encontrei um mestre verdadeiro em minha vida, que é o Buda. Nós partiremos hoje, mas qualquer de vocês que decidir retornar ao Buda, por favor, dirija-se à floresta de bambus. Nós os encontraremos lá e os levaremos para se reunirem com o Buda no pico do Abutre. Naquele dia, Devadatta estava na capital a negócios, mas venerável Kokalita, que nos tinha sido hostil desde nossa chegada, levantou-se para protestar. Chegou a nos amaldiçoar, mas nós simplesmente nos levantamos e fingimos não ouvir nada do que ele dizia. Silenciosamente pegamos nossas tigelas e mantos extras e partimos de Gayasisa para retornarmos a Venuvana, onde ficamos por 5 dias. 380 bhikkhus de Gayasisa seguiram logo atrás de nós. Venerável Sariputra perguntou: Senhor,
Estes bicurros necessitam ser reordenados? Se for preciso, organizarei uma cerimônia de ordenação para eles antes que estejam com o Senhor. Isto não é necessário, Sariputra. Seria adequado que eles fizessem uma confissão perante a comunidade. Os 2 discípulos veteranos se inclinaram e se juntaram aos bicurros que os estavam aguardando. Nos dias consecutivos, mais 35 monges deixaram Gayasisa. Venerável Sariputra arranjou uma cerimônia de confissão para eles e, posteriormente, apresentou-os ao Buda. Venerável Ananda falou aos 35 que haviam chegado mais recentemente e indagou-lhes sobre a situação em Gayasisa. Eles contaram que, após Venerável Devadatta ter retornado de Rajagarha e sabido que quase 400 bicurros o tinham abandonado para voltarem ao Buda, sua face ficou rubra de ódio. Ele se recusou a falar com as pessoas por vários dias. Ananda perguntou o que os irmãos Sariputra e Magalana disseram para vocês que os motivou a deixarem o irmão Devadatta para retornarem ao Buda. Um dos bicurros respondeu: eles jamais disseram qualquer palavra que criticasse Venerável Devadatta ou a Sangha de Gayasisa. Eles simplesmente ensinaram o Dharma com todo o coração. A maior parte de nós foi ordenada há apenas 2 ou 3 anos, e ainda nos falta estabilidade e profundidade em nossa prática. Quando ouvimos as palestras Dharma do irmão Sariputra e recebemos instrução pessoal do irmão Magalana, percebemos o quão verdadeiramente maravilhoso e sublime é o ensinamento do Buda. A presença dos veneráveis Sariputra e Magalana, com sua profunda compreensão e virtude, foi como a presença do próprio Mestre. Nós percebemos que, embora Venerável Devadatta se expresse com grande habilidade, não pode ser comparado a eles. Após os dois terem partido, muitos de nós debatemos tais coisas e chegamos à decisão de retornar para esta Sangha. Ananda ainda quis saber: o que fez Bhikkhu Kokalita quando vocês partiram? Ele ficou enfurecido, amaldiçoou-nos, mas isso só nos deu ainda maior certeza daquilo que estávamos fazendo. Certo dia, o Buda estava de pé na montanha escarpada, admirando o céu ao entardecer, quando, subitamente, ouviu um grito vindo de baixo: cuidado, Senhor! Uma pedra está por desabar atrás de você. Ele se virou e viu uma rocha do tamanho de um carro de bois caído bem na sua direção. Foi difícil sair a tempo do caminho, enquanto a passagem da montanha era recoberta por pedras e pedregulhos de todos os tamanhos. Por um golpe de sorte, a pedra maior fora retida por 2 outras saliências rochosas na escarpa, exatamente no momento em que ia atingir o Buda. O impacto dela contra o rochedo liberou um fragmento, que acabou acertando o seu pé. O sangue jorrou do ferimento e atingiu o seu manto. Olhou para cima, ele viu um homem no topo da montanha fugindo rapidamente. Seu ferimento era muito doloroso. Ele dobrou o manto externo em 4 e colocou-o sobre o chão. Então, sentou-se sobre ele na posição de lótus
e começou a se concentrar na sua respiração a fim de acalmar a dor que sentia. Bhikkhus vieram correndo em sua direção. Um deles exclamou: "Isto certamente é coisa de Devadatta." O outro falou: "Irmãos, vamos nos dividir em turnos para vigiar a montanha e proteger o Senhor Buda. Não percamos tempo." Todos começaram a correr e a andar em círculo, perturbando a tarde previamente calma. O Buda então solicitou: "Irmãos, por favor, não gritem. Nada merece tal barulho. O Tathagata não necessita ser vigiado ou protegido. Por favor, voltem para suas choupanas. Ananda, envie o novato Kunda até o médico Jivaka." Eles obedeceram aos apelos do mestre. Jivaka subiu ao pico do abutre imediatamente e pediu que o Buda fosse carregado numa maca montanha abaixo, até o jardim da Mangueiras. Em poucos dias, a capital soube dos 2 atentados à vida do Buda. Algumas pessoas ficaram chocadas e desmaiaram. Juntamente com aquilo, elas receberam a notícia de que o rei Bimbisara falecera. Por meios desconhecidos, tinham descoberto que ele estivera sob prisão domiciliar. O coração delas foi tomado pela agonia. Olharam para o pico do abutre como um símbolo de resistência moral. Enquanto pranteavam a perda do rei, sua admiração pelo Buda se aprofundava. Embora tivesse preferido ficar em silêncio acerca dos eventos recentes, seu silêncio foi bem compreendido por todos. O rei Bimbisara estava com 67 anos de idade quando morreu. Era 5 anos mais novo do que Buda e havia tomado os 3 refúgios com ele quando tinha apenas 31 anos. Tendo ascendido ao trono na idade de 15 anos, havia reinado por 52 anos. Ele reconstruíra a capital de Rajagaha após ela ter sido consumida pelo fogo. Por todo o seu reinado, Magadha desfrutou contínua paz, com exceção de uma pequena guerra com o reino de Anga. O rei Brahmadatta de Anga perdeu a disputa e temporariamente seu reino caiu sob a jurisdição de Magadha. Quando o rei Tushila Pukuzati posteriormente assumiu o trono em Anga, o rei Bimbisara manteve relações próximas e amigáveis com ele, prevenindo futuros conflitos. Graças a isso, o novo soberano também se tornara discípulo de Buda. Bimbisara tinha compreendido a importância de manter boas relações com os reinados vizinhos. Ele se casara com a princesa Kosaladevi, a irmã mais nova do rei Prasnati de Kosala, e feito dela a sua rainha. Também aceitara esposas de Madras e da dinastia Lishavi. Sua irmã mais velha fora casada com o rei de Kosala. O rei Bimbisara mostrou seu profundo amor e respeito pelo Buda, construindo uma estupa nos jardins reais, a qual continha como relíquias o cabelo e unhas de Siddhartha. Incenso e velas eram regularmente acesos em torno da base da estupa para expressar a gratidão pelo ensinamento de Buda. O rei
confiou a Shrimati, uma dama de companhia do palácio, a responsabilidade de cuidar de todas as flores e plantas que adornavam a estupa e manter a limpeza da área. Apenas 10 dias após a pedra ter ferido o Buda, ele e vários bhikkhus estavam mendicando na capital, quando o venerável Ananda percebeu um elefante correndo na direção deles. Aparentemente havia escapado dos estábulos reais. Ananda reconheceu-o como sendo o elefante chamado Nalagiri, famoso por seu comportamento muito violento. O monge não podia entender como o tratador real tinha deixado fugir. Tomados de pânico, as pessoas corriam em busca de refúgio. O elefante levantou sua tromba, ergueu a cauda e as orelhas e se dirigiu diretamente para onde estava o Buda. Ananda agarrou-o pelo braço, tentando levá-lo para um lugar seguro, mas ele não se deixou arrastar. Ficou calmamente ali, de pé, imperturbável. Alguns bhikkhus agacharam-se por trás de Gautama, enquanto outros sumiram. As pessoas gritavam para o Buda salvar a sua vida. Ananda prendeu a respiração e ia colocar seu corpo à frente entre Nalagiri e o Buda. Naquele exato momento, para a surpresa de Ananda, o Buda soltou um majestoso urro estridente. Era o som da rainha elefanta, cuja amizade ele conquistara muito tempo antes, na floresta de Rekita, em Perinleaka. Nalagiri estava a poucos metros do mestre quando ouviu aquele som retumbante e subitamente estancou a sua correria. O poderoso elefante ajoelhou-se com as suas 4 patas, abaixando a cabeça até o chão, como se fizesse uma prostração para o Buda. Gentilmente, ele afagou a cabeça do animal e então, segurando a tromba com uma das mãos, levou o obediente Nalagiri de volta aos estábulos reais. As pessoas aplaudiram e vibraram. Ananda sorria. Ele voltou aos dias em que eles eram rapazes. O jovem Siddhartha não conhecia adversário à sua altura em artes marciais. Desenvolveu excelência em tudo: arco e flecha, levantamento de peso, esgrima, montaria, e naquele instante o Buda tratou um elefante furioso como se fosse um velho e dócil amigo. Os bhikkhus e uma grande multidão seguiram os dois até os estábulos. Quando chegaram, o Buda dirigiu ao tratador um olhar de reprovação, mas, em seguida, falou com uma voz compassiva. O Tathagata não necessita saber quem ordenou que soltasse este elefante. Todavia, você deveria compreender a gravidade de sua ação. Dezenas, mesmo centenas de pessoas poderiam ter sido mortas. Você jamais deveria permitir que uma coisa dessas acontecesse novamente. O tratador prostrou-se diante de Buda, que auxiliou o homem a erguer-se novamente, e então juntou-se aos bhikkhus para retomarem a mendigagem. O Buda e todos os discípulos assistiram ao funeral do rei Bimbisara. A cerimônia foi um evento de grande solenidade e beleza. As pessoas lamentavam o passamento do seu amado monarca e prestaram, em densa multidão, sua homenagem e consideração derradeiras. Mais de 4.000 bhikkhus estavam presentes. Quando o funeral terminou, o Buda passou a noite no jardim
das Mangueiras, de Jivaka, antes de voltar ao Pico do Abutre. O médico informou a ele que a antiga rainha Videre havia sido absolutamente proibida de visitar o rei durante o mês anterior. O rei passou desta vida totalmente sozinho. Eles o encontraram deitado diante de uma janela favorita. Seus olhos estavam voltados na direção do Pico do Abutre quando deu o seu último suspiro. Pouco depois do funeral real, Jivaka trouxe o príncipe Abhayaraja, filho do rei Bimbisara e de sua esposa Padmavati, para ver o Buda. O jovem lhe falou que, desde a morte de seu pai, havia perdido todo entusiasmo por uma vida de riqueza e fama. Ele tinha ouvido muitas das palestras Dharma e se sentira atraído pelo caminho da iluminação. Não desejava nada além do que levar a vida pacífica e simples de um bhikkhu. O Buda aceitou o príncipe Abhayaraja na sua comunidade. Eu tenho uma foto aqui é uma imagem que fala que gentilmente o Buda afagou a cabeça de Narajiri. Vou tentar colocar aqui para ver se vocês veem. Vamos ver, dá para ver um pouquinho? Dá sim, está bem enquadrado assim. Uhum. É isso. Obrigado. Alguém gostaria de comentar? Não, ninguém quer fazer algum comentário? Acho que transparece bem, né, nos últimos capítulos, toda essa força da simplicidade, dessa não reatividade, né, do Buda, né, como tudo passa por ele e ele consegue reagir, né, de uma forma muito tranquila, né, a todas as situações, por mais adversas que sejam, né. Sim, é interessante também que no momento da pedra que o fere, né, todo mundo super desesperado para acudi-lo e tal, e ele se senta e faz as respirações conscientes e profundas para poder, enfim, enfrentar esse momento de dor física extrema, né? Ele não perde esse voltar para as respirações, voltar para se sentar e esse tempo necessário, né, para evitar a reação explosiva, né, a reação automática, né, recuperar esse tempo de voltar para si, né, voltar para dentro, né, sem a reação. É bem bonito isso. Então, podemos fazer a retribuição de méritos? Sim? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos nos tornar o caminho iluminado.